É, saiu agora no Twitter oficial do Flamengo, então informação oficial, que os atletas e o técnico Jorge Sampaoli não darão entrevistas depois dessa classificação do Flamengo como uma forma de protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Isso aqui, claro, palavras do Twitter do Flamengo. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Então o Flamengo saiu bem irritado, Rodrigo, mesmo não tendo interferido no resultado, mesmo com a vitória por 2-0, e aqui uma atitude um pouco exagerada, né? Atletas e o Sampaoli não vão falar, e já repetindo aí uma metodologia que o Palmeiras adotou recentemente, que é essa lei do silêncio. Como é que você vê isso? Olha, tá repetindo o Palmeiras, né? Não sei se vai se prolongar por mais tempo ou se vai ser só nesse jogo, né? Mas assim, eu acho que eu não vejo. Se teve um erro de arbitragem, vai lá na coletiva, ou vai um dirigente e fala, e reclama de uma forma ponderada, né? Sem ficar inventando coisa de esquema, que foi o que aconteceu ali já alguns casos, mas vai lá e reclama, ó, teve um erro, entendemos que foi um erro, vamos reclamar novamente e tal. E porque o Flamengo teve um erro no sábado também, na questão do pênalti não marcado no Everton Ribeiro, né? Acho que a Na reclamação é jogada do válida, Everton porém. Ribeiro com o Richard Rios, É, só para isso, contextualizar, né, no exatamente. duelo contra o Palmeiras, que o Flamengo reclamou bastante. Isso, e que a comissão de arbitragem entende como um lance meio a meio, né? Metade achou que foi, metade que achou, foi metade de 11, né? 6 acharam que não foi, 5 acharam que foi. Eu acho que seria melhor ter reclamado, explicado qual a questão e o que eles estão insatisfeitos do que fazer lei de silêncio. É melhor ouvir as versões e ter mais informação. Eu sempre sou favorável a ter mais informação e não menos informação. Então, eu não vejo. Mas, enfim, também cada um tem direito de fazer o que quiser, mas eu entenderia melhor como uma reclamação, explicar lá o que entende como estando incorreto, enfim, que é o lance do Gabriel, acredito, o lance de impedimento, né? O Marinho me fez lembrar, claro, o Palmeiras, que também adotou essa mesma medida, né? Nos últimos 2 jogos, ninguém deu entrevista, só na partida contra o São Paulo, que a presidente Leila falou para o jornalista, mas técnicos e jogadores não falaram mais, depois que o auxiliar do Abel, João Martins, veio a público e causou uma grande polêmica, dizendo que havia um sistema contra o Palmeiras, enfim. Será que está virando moda? Será que é reflexo disso, Marinho? Eu acho que os clubes eles costumam seguir condutas padrão, né? Quando um faz uma coisa, os outros veem esse exemplo e vão seguindo. Só que me parece, evidentemente, como disse o Rodrigo, cada um faz o que quiser, né? Cada clube age de acordo com o seu interesse, com a sua cabeça, com as suas decisões. Mas o que me parece é que os clubes, às vezes, eles não percebem que eles não estão conversando com a CBF, eles estão conversando com os torcedores deles, né? Quando um jogador fala, ele não está falando para nós jornalistas ou falando, sei lá, para a CBF, falando para quem quiser. Ele está conversando com o torcedor dele, ele está comemorando uma classificação ou daqui a pouco apontando um erro, um equívoco, sendo de uma forma correta. É muito importante para o torcedor que ele tenha o ponto de vista do time explicado pelo protagonista, pelo técnico, pelo jogador, pelo dirigente, e não apenas por uma manifestação oficial via texto, via rede social, via perfil, sabe? Conversar com a torcida reforça a ligação entre o clube, o jogador e o torcedor. Isso é muito importante. E até daqui a pouco, no momento em que esse jogador, esse clube vai precisar do apoio do torcedor, a manifestação dele, assim, por meio dos protagonistas do jogo, se faz ainda mais importante. O torcedor vai pegar junto, vai comprar a briga, se ele tiver ouvido o clube dele reclamar, e não apenas com a manifestação oficial. Eu acho que é um equívoco o silêncio, assim. O silêncio, beleza, é uma forma de protesto, mas também é uma forma de evitar maiores explicações. Me parece que os clubes E está temem previsto no represálias, né? regulamento, né? O regulamento prevê que tem que dar entrevista, né? Essa é uma Me questão. parece que eles temem, Rodrigo, que daqui a pouco vão falar demais e vão sofrer algum tipo de punição. Então é sempre uma balança, Eu né? acho que Um jogo de eu vejo de equilíbrio. todo jeito, Maria. Eu acho que eles estão tentando tirar o brilho da competição, no sentido de. Não é boicotar, não é um bom termo, porque não vai sair e tal, mas é tipo.
atrapalhar a promoção da competição como uma forma de contra a CBF, algo nesse sentido, entendeu? Porque a entrevista faz parte do espetáculo todo, né? Tanto que está no regulamento que tem que dar a entrevista. Eu acho que o sentido é mais e esse. Tem toda a competição, olha, né? como fomos prejudicados, estamos protestando aqui contra a competição, contra o organizador, algo nesse sentido. Não, em toda a competição, né? Agora, está... se continuar com o nível de erro de arbitragem que está, daqui a pouco a gente vai estar no silêncio geral, né? Vai acabar as entrevistas, vai acabar os jogos e não vai ter entrevista nenhuma. Né? Ninguém vai falar mais nada. O Rodrigo falou que está no regulamento geral das competições da CBF, inclusive tem previsão de multa, né? O PVC publicou também recentemente. As penas são leves, até multa mas de até 500 mil. Pode chegar a 1 milhão no caso do Palmeiras, porque não realizou entrevistas coletivas de imprensa depois de 2 partidas, uma pelo Brasileiro, outra pela Copa do Brasil. Pode chegar aí 1 milhão. É um dinheiro que, né, não vamos... Né, Luísa? Eles não dão essas multas aí nem em caso de racismo, caso de... que são muito mais graves, né? Caso de violências extremas, eles não dão esses valores de multa, não vão dar porque o cara não deu entrevista. Eu acho que a Conmebol é uma que pune mais firmemente esse tipo de... digamos assim, descumprimento de regulamento por promoção da competição. Né? Não exibiu tal banner, a Conmebol costuma multar muito mais, entrou atrasado no jogo, não deu entrevista, a Conmebol é mais dura nisso, a CBF até agora não tem feito. E tem que haver uma denúncia do STJD também, né? Então tem todo um protocolo. Agora, se todo mundo começar a adotar, aí de fato vai complicar.